meus ouvintes, meus amigos, meus internautas, meus pastores, minha família, meus irmãos. Nesta noite, com alguns minutos aqui, neste salão, nós estamos transmitindo, gravando para você uma palavra muito importante hoje que Deus mandou que eu falasse. Desta feita, eu gostaria que você que está me ouvindo prestasse bem atenção nas palavras que serão ditas aqui, que ela poderia ter edificação para a sua vida espiritual. Nós vamos agora, estou lembrando agora do pastor Fábio, ali da nossa igreja em Santo Antônio de Pádua, que houve um acidente com o pastor Fábio e agora está bem melhor, graças a Deus. Quero dar também meu abraço aos demais pastores, meus colegas, e também as igrejas onde temos passado, algumas que temos organizado, nossos irmãos, porque você vai ouvir hoje alguma coisa importante, como é que você poderia viver para poder controlar. Todas as coisas que nós falamos aqui são extraídas da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela é o centro físico de toda a situação da humanidade. É Deus falando na linguagem escrita. E nesta noite, São Mateus, no capítulo 5, verso 3, 4 e 5, eu vou pedir a irmã Maria Helena, que está presente, também a irmã Cananda, está também o nosso técnico aí no Zoom. Eu vou pedir a irmã Maria Helena para poder fazer a leitura desse texto, que é, na verdade, Mateus capítulo 5, verso 3, 4 e 5. Eu vou levar o microfone para bem perto dela, ou então pedir ao irmão Júnior para fazer, e vamos aguardar. Um pouquinho alto, tá? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Três bem-aventuranças. Jesus, chegando no monte, preferiu as palavras da bem-aventurança. Muitas delas, neste momento agora, nesse instante, nós vamos falar simplesmente três bem-aventuranças. Primeiro, ele diz o seguinte: bem-aventurança seria os humildes de espírito. Humilde de espírito é uma coisa muito importante para nós. Nós teremos que analisar bem para poder saber como é que nós podemos ser humildes de espírito. E no outro ponto também Jesus fala, devemos também ser manso. Bem-aventurado é o manso, porque eles herdarão a terra. Agora, eu vou analisar com vocês nesse instante, dois pontos só: o manso e o humilde de espírito. Se eu perguntar a você que está ao alcance da minha voz, você que está me vendo e me ouvindo nessa hora, o que quer dizer manso? Você vai entender a coisa de uma maneira muito importante. E se eu te perguntar, você vai poder me dizer, o que quer dizer manso? Porque o manso herdarão a terra. Pois se as pessoas conseguem vencer a terra com guerras, por que com mansidão você vai vencer? E agora, por que você pode ser o reino dos céus se você for humilde de espírito? O que quer dizer humilde de espírito? O que quer dizer manso? Pergunto a você. E você que está me vendo, você que está me ouvindo,
Eu vou tentar passar para vocês esses 2 pontos só, não vou ao terceiro. 2 pontos só para não tomar muito seu tempo. A verdade é o seguinte: quando a gente quer dizer manso para poder herdar a terra, é uma coisa diferente de que diz respeito a ser humilde de espírito. O que quer dizer ser humilde de espírito? Humilde de espírito é a pessoa saber, em qualquer instante da vida dele, que ele está inferior ao grande poder do Espírito Santo. Que ele está sempre necessitando do poder do Espírito Santo sobre a vida dele. Ele sendo humilde, ele não acha que ele sabe das coisas, que ele decide. O homem não decide nada. O que quer dizer humilde? Ele saber que ele está subalterno ao Espírito de Deus. Está subalterno a Jesus Cristo. Está subalterno ao céu. Se ele está subalterno ao céu, na verdade, a Bíblia diz que ele é o Rei do céu. Olha que coisa maravilhosa. Como é que pode agora uma pessoa ser o Rei do céu? A Bíblia diz que é o Rei do céu se ele for humilde de espírito. E se você for humilde de espírito, você não vai se exaltar. O grande problema do homem é a exaltação. Nós temos aqui uma história que eu quero contar para vocês, uma história espiritual, que uma pessoa, muitos anos atrás, em Santo Antônio de Pádua, uma pessoa cega falou comigo: olha, eu não era pastor. Falou: o senhor que ajuda muitas pessoas, o senhor poderia me levar no Maracanã? Porque lá tem um moço que vai, essa semana agora, ele vai lá, e mandou chegar lá os aleijados, cegos, todas as pessoas, que ele ia curar essas pessoas. E ela dizia, e eu estou precisando ser curada, estou cega. O senhor me leva lá para poder esse homem me curar? Eu falei: não, senhora, não levo não. Peraí, mas o senhor não ajuda todo mundo? Por que o senhor não quer me ajudar? Porque o Deus, que eu acredito que ele pode curar a senhora, ele está aqui agora. Se a senhora crê que esse Deus pode resolver esse problema, ele pode resolver, porque se a senhora quiser, a senhora crendo, vai acontecer. Agora, aquele homem lá no Maracanã, naquela época, que estava dizendo que curava, que ia etc e tal, ele não estava sendo pobre de espírito. Ele achou que era ele que fazia, mas as pessoas iam a ele então ia orar pelas pessoas e a pessoa ia ser curada. Isso não quer dizer que é pobre de espírito. E a pessoa pobre de espírito, na verdade, humilde de espírito, quer dizer pobre e humilde, simplesmente quer dizer que humildemente ele chega diante do poder de Deus para pedir todas as coisas, sabendo que o poder de Deus resolve. Então ali ele fica interligado com o céu, ele passa a ser também uma pessoa do céu, e possa, como a Bíblia diz, ele possa também ser o céu. Agora, ele vai herdar a terra. Aí não é fácil. Como é que vai herdar a terra? Eu contei um passo atrás, para você que está me vendo, me ouvindo, que mais de 250 mil pessoas perderam a guerra para 300. A Bíblia conta isso. Aquele que lambia a água como cachorro, ele era escolhido para poder ficar a favor do homem de Deus, para poder guerrear com não sei quantos reis. E quando foi contado, só tinha 300. E Deus falou que ia entregar nas mãos daqueles 300 mais de 250 mil soldados treinados. Então, o sujeito ser humilde, ele tem que acreditar que com 300 ele vai vencer. O sujeito ser humilde, ele vai pensar que ele sozinho aqui dentro desse salão, juntamente com 3 pessoas, ele está falando para o mundo ouvir. E muitas pessoas podem ser salvas através da palavra de Deus, falada por uma pessoa humilde que quer que a pessoa se salve. A intenção do pastor, eu estou falando aqui humildemente, é que a pessoa ouça a palavra e distribui para outros, e que tenha a salvação da vida eterna, e que não tenha problema na vida. E para poder herdar a terra tem que ter humildade. E se aqueles homens 300 não tivessem humildade, não ia vencer a guerra. E você que está me ouvindo, você que está me vendo, se você quiser vencer, você vai ter que ser humilde. Humilde de espírito.
você vai ter que ser manso. Se você não for humilde de espírito, você não ser manso, você vai perder. Todos os avanços que você vai pensar que você vai resolver, você não vai resolver. Porque Jesus falou, sem mim nada você pode fazer. Então o conselho que o pastor está dando nesta hora, nesses minutos aqui agora, que está passando através do YouTube pelo mundo, seja humilde de espírito. Seja manso. Manso não quer dizer ser covarde. Manso não quer dizer que vai deixar as pessoas bater na gente. Manso não quer dizer que a pessoa vai ser lacaio de ninguém. Manso quer dizer humilde juntamente com a qualidade de pessoas que está pronto a ouvir e tardio a falar. A Bíblia diz que você tem que estar pronto a ouvir, tardio a falar. Isso é mansidão na terra. Na verdade, quando um superior fala, o inferior tem que calar. O superior aqui é Deus. O inferior sendo o homem tem que calar. Tem que ouvir a Deus. Então, meus amigos, essas duas palavras, essas duas apresentações nessa noite. Você tem que ser humilde de espírito. E tem que ser manso para poder você herdar a terra. São as palavras dessa noite que eu tinha para você. E quero pedir a Deus que Deus abençoe você, guie você, oriente você, para você ser humilde de espírito e manso para poder você herdar a terra. Deus abençoe, e assim está terminado o nosso trabalho nesta noite. Muito obrigado.